Por qual motivo nós desejamos voltar atrás? São frustrações que acontecem na vida que nos faz querer voltar atrás. São problemas que no decorrer da caminhada nos faz desejar voltar atrás. Agora, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que esses dois discípulos aqui, que eles estavam entre os 70 discípulos, eles estavam voltando para Emaús e no caminho eles estão conversando um com o outro. E se um com o outro está conversando, o texto mostra que eles estavam tristes e que existiam questionamentos dentro deles. Questionamentos esses que traziam uma tristeza muito grande no coração deles. Eles estavam falando exatamente das coisas que haviam acontecido. E as coisas que haviam acontecido eram o motivo deles estarem voltando para Emaús. Coisas que de fato tinham entristecido, tinha machucado o coração deles ao ponto de fazer voltar atrás. Porque a gente só quer voltar atrás porque o nosso coração está machucado por algo. Só que quando eles estão no caminho, já tinha um episódio acontecido. Jesus ele já tinha ressuscitado, ele não estava mais lá no túmulo. E quando esses discípulos eles estão voltando para Emaús, Jesus aparece no meio do caminho e começa a dialogar com esses discípulos. E começa a perguntar a eles, mas espera aí, gente, o que é que está acontecendo? Por que vocês estão conversando e as palavras de vocês são palavras que demonstram uma tristeza muito grande? Existe um diálogo que começa a ser travado ali. Aí esses discípulos, um deles chamado Cleópas, ele vai olhar para o Senhor Jesus sem saber que era Jesus, porque os olhos deles estavam como que fechados. E o maior problema das nossas tristezas, das frustrações, é que os nossos olhos espirituais se fecham. A tristeza, a angústia, a amargura, ela tem um poder tão grande de fechar os nossos olhos espirituais que a gente não consegue enxergar quando o Senhor Jesus ele está presente. Quando o Senhor Jesus ele está querendo nos dar um sinal, mostrar para a gente que a gente não está sozinho, que a gente não está abandonado, que a promessa dele não morreu no meio do caminho, que independente da situação, independente do momento, a presença dele e a palavra dele permanece a mesma. E aí Jesus questiona eles, mas por que vocês estão conversando assim tão tristes? Qual o motivo da tristeza? Aí Cleópas olha, mas espera aí, meio que nervoso. Mas espera aí, como é que você não sabe das coisas que aconteceram? É notícia na terra aqui, é notícia na cidade. Todo mundo sabe o que aconteceu. Pegaram Jesus, prenderam a Jesus e mataram a Jesus. Como é que você não sabe? Só que veja bem, se os olhos deles estavam como que fechados, é necessário um tempo ao qual o Senhor reserva para abrir os nossos olhos. E aqui eu quero dizer para você, eu não sei qual é a tua geração, eu não sei aonde foi o início da tua geração, porque eu não sei a idade das pessoas que estão aqui. Mas uma coisa eu tenho certeza, que a promessa de Deus, independente do tempo da geração, a promessa de Deus ela não se apega no tempo da geração, se é passado ou se é da geração presente. Pode passar o tempo que for, a promessa de Deus ela permanece de pé. Olha para Abraão. Existia uma promessa do Senhor independente da idade. Independente do tempo de geração, a promessa de Deus ela é cumprida na vida daquele que acredita, na vida daquele que crê, na vida daquele que confia, na vida daquele que sabe em quem deposita a sua fé.
E aí, quando a gente olha para isso daqui, nós vamos perceber o Senhor Jesus falando com eles o seguinte, tentando despertar eles no meio do caminho. Ele começa a trazer a lembrança deles as coisas do Antigo Testamento, mostrando a eles, tentando revelar a eles que a palavra dos antigos, ela precisava ser cumprida, para eles tentar abrir os olhos, para que os olhos deles pudessem ser abertos, mas o coração deles estava tão fechado com isso, porque eles acreditavam que Jesus era o Messias, aquele que fosse o libertador, que remisse a Israel. Eles acreditaram tanto que eles deixaram a casa, deixaram projetos e acreditaram num projeto maior. E todo aquele que deixa algo porque acredita em um projeto maior, ele abandonando tudo e algo lá na frente acontecendo que não parece ser o projeto que ele acreditou, ele desanima. Então, será que nós acreditamos na pessoa errada? Será que quem nos chamou é alguém que de fato não tinha promessa nenhuma para se cumprir na nossa vida? Ainda era uma incógnita no meio do povo. Porque, ainda como no tempo presente tem gente que não acredita, imagina no tempo passado. Se existem tantos sinais em nosso meio que nos faz acreditar que nós estamos pelo caminho certo, imagina aquele povo no tempo passado, que muitos que andaram com ele já teve dificuldade, imagina quem não caminhava. Só que se eu caminho, se eu sigo, se eu estou atrás, se eu vejo milagre, como não acreditar? Então imagina que eles confiavam tanto, eles tinham visto muitos milagres, e por eles acreditarem tanto, como é que pode aquele que vai ser o nosso libertador morrer? A gente acreditou no barco furado. Então vamos voltar para trás, e Jesus está tentando mostrar para eles, é necessário que se cumpra o que foi dito pelos profetas. É necessário que se cumpra tudo que foi falado, tudo que foi revelado pelos profetas. Mas os olhos deles ainda estão como que fechados. O entendimento deles estão fechados. Aí a tarde chega, a noite começa a entrar, eles não podem continuar a caminhada. Aí eles olham para Jesus, entre para casa com a gente. Aí o texto começa a dizer, eles se assentam à mesa. E no momento do partir do pão, os olhos deles se abrem. Perceba que o que está acontecendo aqui, sentar à mesa, é um relacionamento profundo, estar à mesa. Na minha casa eu não coloco qualquer pessoa para entrar dentro da minha casa, muito menos para sentar na mesa da minha casa. Agora imagina, Jesus está à mesa, e naquilo que eram acostumados no momento do partir do pão, dá um estrago. A visão espiritual se abre. Eles sentem a mesma presença no momento do partir do pão. Eles percebem que quem estava partindo o pão ali não era qualquer um. Eles começam a entender que no meio do caminho quem estava andando com eles não era qualquer pessoa. Não se tratava de qualquer pessoa ali. Aí a visão espiritual se abre, um olha para o outro e diz assim, ei, como é que a gente não percebeu que quem estava conosco durante esse caminho todo era o próprio Jesus? Só que aí Jesus desaparece.
Aí um olha para o outro e diz assim: ele deu uma palavra para a gente. Vamos levantar e vamos voltar para Jerusalém. Eles se levantam e voltam para Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, aí a sequência do texto mostra que eles vão ter um tratado ali com Jesus, um encontro ali com Jesus. E aí o que eu quero dizer para você nessa noite? É que as frustrações da nossa vida, nenhuma delas são motivo para fazer a gente sair do propósito de Deus. É porque um momento mal definido, porque uma palavra de alguém maldita para nós pode ser causa aparente de desistência. Mas a maior palavra é a palavra que saiu da boca do Senhor. E quando o Senhor determina algo sobre a nossa vida, a gente precisa entender que quem está falando tem o domínio, tem o controle, tem o poder na palma das suas mãos. E quando nós vamos olhar para o tema escolhido, nós vamos ver que existe uma geração eleita, uma geração escolhida, uma geração que quando acredita, ela tem certeza de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para ela. Nós somos a geração eleita. Nós fomos escolhidos, nós fomos separados. E nós precisamos viver com a nossa vida em separação das coisas do mundo, sim. Só que você precisa entender uma coisa: viver separado não é se isolar. Porque nós fomos chamados para pregar o Evangelho, para buscar as almas que estão perdidas, oprimidas por Satanás. E nós precisamos entender que se separar não é se isolar. E que nem os problemas da vida são motivo para nos tirar da chamada de Deus sobre as nossas vidas. Não é hora de voltar para trás, não é hora de voltar para Emaús, mas precisamos permanecer em Jerusalém, porque a nossa casa é Jerusalém. E o Senhor diz: permaneceis em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A gente desiste por muito pouco nessa vida, mas nós somos escolhidos por Ele. A gente abandona o ministério por pouca coisa. E aqui vem algo muito importante para nós, que a geração do tempo passado era mais firme no propósito. A geração atual se vende. A geração atual entrega o que Deus deu a ela por conta de misérias. Eu estava ontem dando um estudo aos obreiros ali na catedral e eu estava dizendo a eles: olha só o nível que a igreja entrou. Pessoas que pregam a palavra, pessoas que cantam, pessoas que tocam, mataram uma pessoa. Eles não são geração eleita, eles foram chamados, mas eles não deram ouvido. Mas foi a luta da vida que fez, ele havia assim, ele... Independente, luta não é motivo para sair do propósito. Nenhuma luta existente é motivo para te tirar do propósito do Senhor. E quando eu olho para esse texto fala muito ao meu coração, porque diversas vezes eu já pensei em voltar atrás. Diversas vezes eu já pensei em desistir, entregar os pontos. E aí o Senhor falou ao meu coração:
Tu és e tu faz parte da geração que eu escolhi. Quando eu estava vindo à igreja, o Senhor ministrou ao meu coração: diga à minha igreja que precisamos viver um novo tempo, porque esta é a geração que eu chamei, que eu escolhi, que eu separei para fazer a diferença na terra. A gente tem momentos que parece que o Senhor tem que pegar a gente e dar um chacoalhão para ver se a gente acorda, para ver se a gente entende que Ele não deixou, que Ele não desamparou, que Ele não abandonou em momento algum. A gente só quer parar porque a gente pensa que Ele abandonou. Porque quando tudo está fluindo bem, ninguém quer desistir. Quando as coisas vão bem, ninguém quer parar. Mas quando surge um problema, os primeiros questionamentos que a gente acaba fazendo é: onde está o Senhor? Aonde será que o Senhor está? E aí eu digo para você que o Senhor pode estar caminhando com você naquele caminho, tentando te alertar. Sabe que tipos de sinais que o Senhor pode dar para tentar abrir os seus olhos espirituais? É alguém chegar e falar para você: olha, continua, não desista, não entrega os pontos. E aí sabe como revela que os seus olhos espirituais estão fechados? É quando você olha e diz assim: ah, porque não é você que está passando. Porque não é a pessoa que está falando assim, porque não é ela que está enfrentando o problema. Isso é sinal de olhos espirituais fechados. Aí é necessário o Senhor dar um chacoalhão na gente, para a gente acordar e entender: olha, o Senhor estava usando a boca daquela pessoa para falar comigo e eu não entendi. É necessário a gente acordar. É necessário a gente voltar ao início das coisas, para entender quais foram as promessas que o Senhor liberou sobre a nossa vida. Eu estava ouvindo uma pessoa esses dias fazendo um comentário, e essa pessoa disse o seguinte: que ela conquistou muitas coisas na vida material. E todas as vezes que ia conquistar algo, chegava para o pai e dizia assim: olha, pai, eu conquistei isso. Aí o pai olhava e dizia: muito bom. O primeiro pagamento, algo que essa pessoa recebeu, abriu a conta bancária, mostrou para o pai, e o pai disse: muito bom, meu filho. Aí teve um dia que ele estava no altar, pregando a palavra do Senhor, e vidas começaram a se converter, a se entregar ao Senhor. Ele do altar, olhando para o pai que estava assistindo ele a pregar, ele viu que o pai dele começou a chorar, lágrimas começaram a rolar no rosto do pai. E aí ele, sem entender muita coisa, quando ele desceu do altar, ele chegou para o pai e disse assim: pai, me diga uma coisa. Por que quando eu mostrei as coisas que eu conquistei, o Senhor não se alegrou como o Senhor se alegrou agora? Porque aí ele disse assim: porque eu não te treinei para essas coisas materiais. Porque quando você veio ao mundo, eu não te entreguei ao Senhor para essas coisas materiais. Mas quando você nasceu, eu levantei você e eu disse: pai, este é para ti, este é para o teu altar. E quando eu vi que de fato você estava fazendo aquilo que eu te chamei para fazer, o meu coração se alegrou tanto, porque você estava diante do propósito. E todo aquele que viveu o propósito do Senhor,
todas as coisas serão nos acrescentadas, porque nós precisamos de fato cumprir o que a palavra diz, que é buscar primeiro o reino de Deus. Só que as coisas se inverteram na nossa vida. Ah, pastor, tem que pagar a conta. Todo mundo tem que pagar a conta. E aí eu ouvi uma outra pessoa dizer que a maior desculpa dos brasileiros é não tenho tempo para nada. Será que em um ano, 8.070 horas, a gente não consegue separar alguma coisa para o Senhor? Você já parou para analisar que a nossa geração precisa se despertar? Você já parou para analisar que a nossa geração precisa fazer a diferença? Eu assisti um período que estava acontecendo na nossa convenção ali no estado de São Paulo. E o pastor Dilma, quando ele estava com a palavra, ele disse que ele esteve em uma igreja ali na América. E um dos pastores, que já é naturalizado, porque ele nasceu e foi para lá e atingiu os 18 anos e recebeu a naturalidade. E um desses pastores chegou ao pastor Dilma e disse o seguinte: pastor, existe uma grande diferença entre essa América e a outra América. O povo brasileiro precisa entender uma coisa, que o povo americano aqui, norte-americano, não está conseguindo entender. O povo aí no Brasil vive um avivamento, sim, mas não dá valor ao avivamento que vive. Enquanto nós aqui na América do Norte, as nossas igrejas se preocupam mais com a administração do que com o espiritual e com as almas. Por isso, na América do Norte, nós estamos tendo muita dificuldade com as igrejas, enquanto no Brasil todos têm um ambiente espiritual diferenciado nos nossos cultos, enquanto todos podem sentir uma presença diferente dentro dos seus templos, e muitos não querem mais viver aquele fogo que arde dentro. Por quê? Porque se esfria. E nós somos uma geração que precisa jogar fogo, que precisa acender a chama que foi apagada. Se essa não for a geração que faz algo, imagina do que será no Evangelho daqui a 10, 20 anos, se Jesus não voltar. Será que a gente vai esperar que essas coisas aconteçam? Nós somos uma geração eleita. Nós somos chamados pelo Senhor por um propósito muito maior. E se nós acreditamos como o texto diz, nessa pedra de esquina, nós vamos entender e viver tudo que tem separado para nós. E aí eu digo para você nessa noite: o que nós desejamos viver nesse tempo? Nós vamos esperar por qual geração para ser diferente? O que nós vamos esperar mais se nós podemos fazer hoje? E sabe o que o Espírito Santo está falando no meu coração aqui nesse momento? Que tem gente que está vivendo lutas intensas porque não está se abrindo para um propósito. Tem gente que está passando por muitas lutas porque não está deixando viver o propósito do Senhor.
Tem coisa nova de Deus chegando aí. Tem coisa nova do Senhor chegando. Tem coisa nova reservada para ti. Existe um tempo de Deus para nós. Deus está falando no meu coração aqui que tem mães aqui hoje que está precisando de uma restauração lá dentro da casa. Aleluia, Deus. Eu nunca vi uma geração tão difícil como essa geração que nós estamos passando. Deus manda eu dizer que a luta que se levantou dentro daquela casa essa semana, levanta a face. Ele colocará um ponto final naquele lugar, naquela luta, naquela angústia. Levanta a face. A guerra está muito travada dentro daquele lar. Existe um problema existente lá dentro por conta de uma palavra que foi maldita sobre aquele lar. Deus está lá dentro. Deus está cuidando. Há 3 dias atrás, tu levantou às 3h50 da manhã, com uma angústia muito grande dentro do teu peito, saiu de dentro do quarto. E foi para a cozinha da casa. E teve um conversar com o Senhor lá naquele lugar. E o Senhor manda eu te dizer que a cada palavra que tu disse, e todas as lágrimas ele enxugou naquela madrugada. E o Senhor me trouxe hoje aqui para te dizer que o pedido que tu fez lá, ele já está indo agora resolver essa situação. Vai ser incomodado e quando chegar em casa vai ouvir falar sobre isso. Geração difícil, né? Tu disse que não aguento mais, Senhor, isso. Se eu soubesse que seria tão difícil, Senhor. Mas sabe por que está difícil? Porque o propósito é muito grande. Tu sabe do que eu estou falando. E o Senhor manda eu te dizer que Ele é a restauração lá. O Senhor manda eu te dizer também que aquele livramento que teve no passado também dá hoje.
para a igreja muito desanimada, mas vai voltar para casa hoje alegre, porque o Senhor falou contigo. E sabe o que mais eu vejo? Você passando pela porta da casa, e toda vez que você passa pela porta da casa, o teu coração parece que dói. E o sentimento que você tem é sentimento de infarto. E o Senhor manda eu te dizer para tirar da cabeça, porque não tem nada a ver. Não é infarto. É a palavra que uma pessoa lá atrás liberou de maldição sobre a tua casa. Mas tem anjos agora retirando essa palavra de maldição. Glória a Deus. E toda maldição é transformada em bênção. A geração que é difícil vai se tornar uma geração de avivamento. O que o Senhor prometeu vai se cumprir. Tem provisão de Deus chegando sobre a tua casa. Eu vou voltar o microfone aqui de direito. Só que deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos a oportunidade de fazer tudo diferente. Porque nós fomos chamados também pelo Senhor, como todos aqueles do passado foram chamados. E sabe qual é a pior coisa? É quando palavras que são ditas sobre nós nos tiram do propósito. Infelizmente, nós temos sido uma geração que tem se entregado a palavras que as pessoas dizem sobre nós. E a gente se esquece que a maior palavra que pode ter domínio sobre nós é a palavra que saiu da boca de Deus. Tem jovens aqui, tem pessoas aqui, tanto daqui da igreja quanto da catedral, que têm pensado em desistir por conta de palavras de maldição de pessoas que têm lançado sobre a vida. Mas o Senhor ministrou muito forte ao meu coração para dizer nessa noite que não é tempo de retroceder, não é tempo de parar, não é tempo de voltar atrás. É hora de sim mostrar o que o Senhor tem para fazer nessa geração, nesse tempo presente, que é o nosso tempo, é o tempo que essa igreja está vivendo, é o tempo que a catedral está vivendo, é o tempo que o Evangelho de Cristo está vivendo na face da terra. Eu não vou esperar acontecer pela boca dos outros. Eu vou ser mais uma boca usada por Deus nesse tempo, neste lugar, neste ambiente. A gente se apega muito ao que as pessoas falam sobre nós. Tem gente aqui hoje que a casa vai ser transformada por conta de uma decisão. A decisão de viver o propósito de Deus. Coloque sobre os seus pés, por favor. Eu não sei quem é, mas o Senhor manda eu dizer algo aqui. Que essa semana o Senhor vai mover alguma situação para que você faça e cumpra
aquilo que o Senhor determinou sobre a tua vida. Se for para pregar para alguém, pregue para essa pessoa. Eu estou tendo o mesmo sentimento que eu tive quando eu estava pastoreando aqui, fazendo a grande quadra. E o Senhor me disse que tinha uma pessoa dentro da igreja que ia estar dentro do ônibus, pastor. E ia aparecer uma pessoa de dentro daquele ônibus com o desejo de tirar a vida. E a pessoa que fazia parte da igreja que ia estar dentro daquele ônibus, o Senhor iria revelar a ela. E era para essa pessoa chegar na pessoa que entrou no ônibus com o desejo de tirar a vida e pregar a palavra do Senhor. Passou 3 dias, o irmão da igreja me mandou mensagem: pastor, eu estava dentro do ônibus. Entrou uma mulher naquele ônibus. E Deus falou comigo assim: essa pessoa está tentando tirar a vida já há dias. E eu trouxe nesse ônibus para você falar com ela. Ele me disse que chegou para a mulher e falou tudo isso. Aquela mulher dobrou o joelho no ônibus e falou assim: eu era afastada, mas hoje eu quero voltar para o Senhor. Pergunta para o Elvis, que foi o Elvis. Tem alguém aqui, eu não sei qual é o ambiente, eu não sei qual é o lugar. O Senhor vai preparar um momento para você ser boca de Deus naquele ambiente. Aplauda ao Senhor Jesus. Muito obrigado. Dê um abraço para a filha dela. Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus me mostrou algumas pessoas aqui, mas o tempo não permite. Mas saiba de uma coisa: que a luta que se levantou vai cair por terra hoje. A porta de emprego, tem uma pessoa aqui que pediu uma porta de emprego. O Senhor manda eu te dizer que essa porta vai se abrir. Porque Ele é quem prometeu e é Ele quem vai cumprir esta porta aberta. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando o pastor. Cheio da graça e do conhecimento. Pode sentar, irmão, vai ser rápido.